Eu é que me sinto honrado por estar neste lugar. Estive, se não me falha a memória, ano passado realizando o final de semana e desde já agradeço mais uma vez pela oportunidade em poder pregar a poderosa palavra do Senhor. Meus queridos, peço nesse momento que vocês possam estar em oração por mim, pela minha vida, para que Deus possa me ajudar nesse momento, pregar a palavra dele para vocês, porque é uma grande responsabilidade. Durante a semana eu ouvi uma mensagem de um certo pregador, e ele disse o seguinte: sempre quando você tem o privilégio de pregar a palavra, lembre-se que você está lidando com almas, você está lidando com pessoas, com filhos de Deus. E dependendo como você leva a pregação, pode salvar ou pode condenar. E naquele grande dia, disse esse pregador, Deus irá cobrar dos pastores e dos pregadores que não levam a sério a pregação bíblica. Então eu peço que vocês possam estar em oração por mim, para que Deus me ajude nesse momento. Também eu quero apresentar aos irmãos o meu ministério, que é o Ministério Terceiro Elias Profético, onde eu trabalho temas nas igrejas, temas sobre eventos finais, reforma e reavivamento, a obra do Espírito, o Santuário Plano da Redenção e entre outros. E se você quer conhecer mais acerca desse ministério, eu peço para que você possa estar acessando o YouTube, se inscrevendo no canal Terceiro Elias Profético, é o nome do canal. E assim, meus queridos, esse canal tem sido uma bênção. Pessoas tiveram um conhecimento acerca da mensagem adventista. E, meus queridos, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas dizendo: olha, eu não sou adventista, eu sou de uma outra denominação, mas eu sou enriquecido pelas mensagens que há nesse canal. Mas também esse canal já foi muito atacado. Há muitas pessoas que já disseram: olha, tanto esse jovem quanto esta igreja são filhos de Satanás. E eu peço para que vocês possam estar se inscrevendo. E mesmo que vocês não venham assistir os vídeos que há neste canal, mas eu peço, compartilhe com pessoas que vão valorizar as mensagens. E assim o mundo terá o conhecimento acerca da mensagem que faz parte do remanescente. Bom, indo para a mensagem desta manhã, eu quero trabalhar com vocês esse tema Deus. Mas esse tema ele é confrontador. Deus é a sua prioridade? Deus é a sua prioridade? E para nós abordarmos, precisamos nos consagrar. E nesse momento eu quero convidá-los a nos colocarmos de joelhos para buscarmos o Senhor nesse momento. E é por isso que eu quero colocar, ó Deus, a minha vida em tuas mãos. Me consagre nesse momento, me purifique de todo o pecado e me batize com teu Espírito, Senhor. Quero colocar também diante do Senhor este povo. Santifica-os, Senhor, purifica-os, para que possamos ouvir a tua voz. Suplicamos em nome do teu único Filho e servo, Jesus o Nazareno. É no nome dele que suplicamos. Amém. Amém. Deus é a sua prioridade. Meus queridos, no mundo em que vivemos, Deus tem sido a prioridade desse mundo. Deus tem sido a prioridade para as crianças. Deus tem sido a prioridade para os jovens, para os adultos, para os idosos. Deus tem sido a prioridade nesta geração. Vejamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Nós iremos ler nesse momento dois textos.
O primeiro texto se encontra no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós iremos meditar nos versos 24 e depois o versículo de número 33. Desde já quero agradecer a Alice por esses lindos louvores. Que Deus te abençoe grandemente. Mateus capítulo 6, versículo 24. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Pule agora para o versículo de número 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Agora vá para o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com invisível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. Olhe para mim, por favor. Quando fazemos uma análise do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, percebemos que estas palavras fazem parte do maior discurso de Cristo. E este discurso foi proferido em um monte. Ele também é conhecido como o Sermão da Montanha. Este discurso, terceiros não falam, somente é Cristo que fala. É necessário nós entendermos que este discurso, o Sermão do Monte, ele não se inicia no capítulo 6, mas sim no capítulo de número 5. E este discurso vai se encerrar no capítulo de número 7. Estes 3 capítulos, Cristo não está estabelecendo uma religião. Quando Cristo veio a esse mundo, ele não veio com o intuito de estabelecer uma nova religião. Mas estes 3 capítulos, Deus está estabelecendo um estilo de vida. O cristianismo é mais do que uma religião. O cristianismo nada mais é do que um estilo de vida. E esse estilo de vida não é produzido pela carne, pois a carne está corrompida pelo pecado. A nossa carne odeia as coisas de Deus, odeia o espiritual. Esse estilo de vida só pode ocorrer se a pessoa nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. Meus queridos, quando vamos para os textos que nós lemos no início, notamos que no versículo 24 de Mateus, capítulo 6, Cristo identifica que nesta era em que vivemos existem 2 senhores. E estes senhores lutam para serem a centralidade do coração do homem. Jesus identifica estes 2 senhores
Jesus vai dizer: vocês não podem servir a dois senhores, porque ou você vai amar a um e odiar o outro. Ninguém pode amar a Deus ou as riquezas. Em uma tradução mais antiga, diz o seguinte: vocês não podem amar a Deus e a Mamon. A palavra Mamon é uma transliteração da palavra hebraica que significa literalmente dinheiro, como está aí na sua tradução. Que significa literalmente dinheiro e em muitos aspectos acaba sendo personificado em uma divindade. É Deus dizendo: neste mundo há duas divindades, Deus ou o dinheiro, Deus e os prazeres desse mundo. E não há espaço para os dois, apenas para um. E dependendo da sua escolha, ele ocupará por inteiro e você passará a amá-lo. Não é à toa, e eu quero chamar a sua atenção, que o Espírito de profecia vai nos dizer o seguinte, comentando a passagem de Mateus capítulo 6, versículo 24, o Espírito de profecia diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus com o coração dividido. A influência da religião bíblica não é uma influência entre outras, tem de ser suprema, penetrando em todas as outras e dominando-as por inteiro. Ou seja, se você é um cristão de fato, o cristianismo deve penetrar em você, deve entrar e assumir o todo. E esta religião, que nada mais é do que um estilo de vida, irá influenciar o seu dia a dia. Não deverá ser uma pincelada, dando aqui e ali a cor a uma tela, mas encher a vida toda, como se a mesma tela fosse imergida na tinta, até que cada fio houvesse tomado profundo e firme colorido. E em outra parte, ela diz o seguinte: os interesses de Deus e os interesses de Mamon não têm ligação ou correspondência. Justamente onde a consciência do cristão o adverte para deter-se, para negar o próprio eu, para parar, aí mesmo o mundano ultrapassa a linha a fim de condescender com suas propensões egoístas. Em outras palavras, o que é que Ellen White está nos querendo dizer? É o seguinte: todo ser humano que tem contato com o Evangelho, ele deve tomar uma posição. Ele não pode ser neutro. Ou ele vai aceitar a mensagem do Evangelho e ter uma vida transformada, ou ao rejeitá-la, ele irá viver de uma forma mais profunda os prazeres do mundo, tornando em si o próprio diabo. E não para por aí. De um lado, diz ela, de um lado do limite se encontra o abnegado seguidor de Cristo. Do outro lado está o amante do mundo, complacente consigo mesmo, cortejando a moda, empenhando-se em frivolidades e regalando-se em proibido prazer. Aquele lado do limite não pode ir o cristão. Pessoa alguma pode ocupar uma posição neutra. Não há classe neutra que nem ama a Deus, nem serve ao inimigo da justiça. Não há. Cristo deve viver em seus instrumentos humanos e operar mediante suas faculdades
e agir por meio de suas aptidões. A vontade deles precisa estar submissa à sua vontade. Eles devem agir com o seu espírito. Então, não mais vivem eles, mas Cristo é que neles vive. Aquele que não se entregou inteiramente a Deus acha-se sob o controle de outro poder. Eu estou falando para pessoas que não se entregaram completamente a Deus. E por não terem se entregado completamente a Deus, estão debaixo do poder do diabo. Não há meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Escutando outra voz, cujas sugestões são de caráter inteiramente diverso, um serviço pela metade coloca o agente humano do lado do inimigo, como bem-sucedido aliado dos exércitos das trevas. Então, para Cristo não há meio termo. Se você entrega uma obra incompleta para Deus, você é filho do diabo. Então, no versículo 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e desprezará o outro. É por isso que há uma música que está no nosso cenário, é cantado pelo Arautos do Rei. No trono do viver só existe lugar para quem? Para um. Lugar de quem governa todo ser. No trono do viver só há um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. E a música convida: vem, decide agora quem irá habitar em seu coração. Porque este é um princípio bíblico. Não há como servir a dois senhores. Ou você ama a Deus ou ao diabo. E eu fico imaginando aquela multidão se questionando. Já que não tem como servirmos a dois senhores, a quem nós devemos servir? E aí, quando você vai para o versículo 33, Cristo responde o questionamento dessas pessoas. Jesus vai dizer: olha, vocês querem adorar um Deus, então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sei, judeus, eu sei muito bem que vocês andam ansiosos, vocês se preocupam com o amanhã, vocês vivem em prol de satisfazer os desejos, mas lembrem-se, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E muitas vezes nós lemos esse texto e não paramos para pensar o que está por trás dessas palavras. Toda vez que você, ao ler a Bíblia, se questione: o que é isso? E quando você lê o versículo de número 33, você deve se questionar: o que significa o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Para que nós venhamos buscá-lo. Será que Jesus está se referindo a um espaço geográfico? Busque o reino, um espaço geográfico. Para termos uma resposta clara, precisamos entender ou precisamos ver o que vem depois da palavra reino. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E o que vem depois do reino de Deus? O que é que vem depois, meus queridos? Justiça. E aí nós precisamos entender o que significa esta palavra: justiça. Justiça
é um princípio moral e social que busca garantir a um cidadão igualdade, liberdade e dignidade humana. E quando nós analisamos esse princípio, nós podemos entender que este princípio está intrínseco no ser humano. E é por isso que muitas vezes, quando nós vamos dizer o seguinte, olha, tal região se pratica justiça, você não está falando de um espaço geográfico. Você está falando que as pessoas que habitam naquele lugar são pessoas justas. Se você diz, olha, aquele lugar não se pratica a justiça, é porque as pessoas não são justas. Porque este princípio não está intrínseco em um espaço geográfico, mas sim em pessoas. Quando Jesus diz, busquem o reino de Deus e a sua justiça, a conclusão é que este reino não é um espaço geográfico, não é a Nova Jerusalém, não, mas sim que este reino é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. O Espírito de profecia diz, todos quantos preferem o reino de Cristo, reino de amor, justiça e paz, são qualidades que nós podemos encontrar aonde, meus queridos? Em seres humanos, em pessoas. Colocando os interesses do mesmo acima de todos os outros, achando-se ligados ao mundo do alto, pertence-lhes todas as bênçãos necessárias a esta vida. E em outra parte ela diz, eu vos vim revelar o reino de amor e de justiça e paz. Abri o coração para receberdes este reino e tornai o serviço do mesmo o vosso principal interesse. Então ela pede para que nós venhamos abrir o nosso coração para que este reino venha habitar. Nós vamos abrir o nosso coração para Nova Jerusalém, para um espaço geográfico? É óbvio que não. Está falando da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus. Conquanto seja um reino espiritual, não temais que vossas necessidades quanto a esta vida não sejam consideradas. Se vos entregais ao serviço de quem? Ao serviço de Deus. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra proverá o que necessitardes. Jesus não nos dispensa da necessidade do esforço, mas ensina que devemos fazer dele o primeiro e o último, e o melhor em todas as coisas. Ou seja, nós devemos colocar ele, colocar quem? Jesus em primeiro e último lugar da nossa vida. Não nos devemos empenhar em nenhum negócio, seguir nenhum empreendimento, buscar prazer nenhum que impeça a operação de sua justiça em nosso caráter e vida. Tudo quanto fizermos, devemos fazê-lo de coração como ao Senhor. E aí, meus queridos, quando nós vamos para o texto de Lucas, o segundo texto que nós lemos no início, e aí eu quero destacar duas traduções, a Nova Versão Internacional e a Almeida Corrigida Fiel. Na Nova Versão Internacional diz o seguinte, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, porque Jesus diz, olha, busquem em primeiro lugar o reino. Os fariseus entendiam reino como espaço geográfico. Então eles vão questionar Jesus, quando viria este reino
que tanto ele proclamara? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Quando você vai para Almeida Corrigida Fiel, na mesma passagem, a NVI diz o seguinte: o reino de Deus não vem de modo visível. Na Almeida Corrigida Fiel diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, Jesus está tirando da mente dos fariseus um espaço geográfico. Mas diz: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque enquanto na NVI diz: o reino de Deus está entre vocês, na Almeida Corrigida Fiel diz: eis que o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Está entre vocês e dentro de vós. Jesus é este reino. Ele deve ser a nossa prioridade. Escute uma coisa, meus queridos. O diabo não quer ser prioridade na tua vida. Ele só quer ter você. Ele não está nem aí se você coloca ele como prioridade na sua vida. Ele não está nem aí para isso. Porque para o diabo, ele te aceita em dividir você com Jesus. Para o diabo, não tem problema ver você em uma boate e no sábado na igreja. Para Satanás, não tem problema você cantar as músicas do mundo e na igreja cantar as músicas do Inário e do CD Jovem. Para o diabo, não tem problema você ler a Bíblia pela manhã e ver pornografia, ver filmes ilícitos, filmes que desagradam a Deus, porque o diabo aceita a tua metade. Mas quando vamos para o Evangelho, podemos perceber que Jesus não aceita dividir você com Satanás. Ele não aceita a metade do seu coração. Ele quer tudo de nós. Ele quer a nossa integralidade. Ele nos quer por inteiro. Ele não aceita estar em segundo lugar. Meus queridos, esta geração é uma geração que não foi ensinada a priorizar Deus como aquele que deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, Moisés chega diante de Faraó e diz o seguinte: olha, o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o eu sou, dá uma ordem a você: liberte o meu povo para que eles me sirvam no deserto. Quando o Faraó ouviu as palavras vindas de Moisés, Faraó tenta fazer um acordo com Moisés. Faraó diz o seguinte, e isso você pode encontrar em Êxodo capítulo 8, versículo 25. Faraó vai dizer: olha, vamos fazer o seguinte, você não precisa ir para o deserto. Você e este povo não precisa ir para o deserto, não. Adorem o Deus de vocês aqui. Eu não tenho problema, não há problema vocês adorarem o Deus de vocês aqui na terra do Egito. Não saia daqui, mas permaneçam aqui. E Moisés disse: não, este lugar está corrompido pelo pecado. Este lugar é um lugar idólatra. Nosso Deus nos pede para que venhamos adorá-lo aonde? No deserto. E nós vivemos em uma geração que negocia a adoração com o mundo. Vivemos em uma geração que tenta mesclar o santo com o profano.
E isso demonstra, meus queridos, que Cristo e o diabo são incompatíveis. Porque o jovem rico não aceitou o convite de Cristo, mesmo sabendo que Cristo o amou de uma forma inteira e completa. Porque Jesus nunca foi prioridade na vida do jovem rico, mas sim as riquezas. O que dizer de Davi? Davi, mesmo estando em pecado, ele vai dizer no Salmo 51, versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Por que Davi clamou isso, meus queridos? Porque Davi sabia da história de Saul. A Bíblia diz que quando Saul pecou contra Deus, o espírito que antes habitara em Saul se retirara e os demônios entraram na vida de Saul. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, você pode tirar o meu trono, mas não tire a tua presença. Você pode tirar a minha coroa, mas não tire de mim o teu espírito. Senhor, você pode tirar o reino de mim, mas não me repulses de tua presença. Meus queridos, será que Deus tem sido prioridade em nossa vida? Deus tem sido prioridade na tua vida? Vocês querem, meus queridos, uma prova de que Deus não tem sido nossa prioridade? De que Deus não tem sido prioridade dos adventistas do sétimo dia? Meus queridos, escute uma coisa: se Deus fosse a nossa prioridade, não teríamos cultos que parecem cerimônias fúnebres. A sensação é que muitas vezes pregamos a um bando de mortos, adventistas que não louvam, que não adoram, que quando está havendo a pregação, ficam mexendo no celular e ficam agoniados para voltarem para casa. Se Deus fosse a nossa prioridade, em dias de culto, jamais estaríamos em nossas casas, jamais iríamos faltar os cultos da igreja. Se Deus fosse a nossa prioridade, não teríamos uma geração de jovens fracos espiritualmente, que precisam de programações, shows, entretenimento para aparentar que está havendo reavamento, mas que na realidade não passam de mortos espirituais. Se Deus fosse a nossa prioridade, não haveria necessidade de anciãos e pastores falarem da importância de se pregar o Evangelho, porque toda a igreja estaria envolvida. Se Deus fosse a nossa prioridade, não haveria necessidade de suplicar à igreja para que se estude a Bíblia, para que cumpra a lição da escola sabatina, para que venham buscar a Deus através da oração, para que façam culto familiar, porque isso seria natural para um cristão. Se Deus fosse a nossa prioridade, não haveria uma geração de adventistas egoístas que se importam com as bênçãos de Deus e não se importam com o Deus das bênçãos. Se Deus fosse a nossa prioridade, não teríamos ódio do pregador e nem de sua mensagem, mas iríamos fazer como Davi, iríamos nos humilhar diante de Deus, dizendo: Senhor, tudo isso é verdade, tenha compaixão de mim, pecador. Meus queridos, vocês sabem o motivo pelo qual Judas traiu Jesus? Eu quero ler esse texto com vocês. Sabe por que Judas traiu Jesus? Porque Jesus nunca foi, de fato, a sua prioridade. Judas jamais chamou Cristo de Senhor. E quando você lê os evangelhos, você nunca vê Judas chamando Cristo de Senhor. Apenas de mestre. Ele caminhava ao lado de Jesus, mas o seu coração estava preso aos interesses pessoais, à ambição e ao desejo de obter vantagens. Para Judas, Jesus era um meio de alcançar benefícios
e não o Salvador digno de entrega total. Mas esta geração consegue ser ainda pior do que Judas. Judas traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Muitos hoje o traem por muito menos, por alguns minutos de prazer, por conversas impróprias, por um ficar, por permitir toques impuros, por noites em lugares indevidos, por relacionamentos carnais, por filmes, por novelas, séries e entretenimentos que roubam tempo com Deus. Traem também por vaidade, por roupas que chamam mais atenção para o corpo do que para a santidade, demonstrando que Cristo nunca ocupou o primeiro lugar em suas vidas. O problema nunca foi apenas a traição de Judas. O problema é quando alguém anda com Jesus, fala de Jesus, canta sobre Jesus, mas continua vivendo como se ele não fosse prioridade. Qual deveria ser o nosso comportamento nesta manhã, meus queridos? É ficar da forma como nós estamos? Apáticos? Não, irmãos. Qual deveria ser a nossa atitude nesta manhã? É ser como Davi, que quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, Davi ele não terceirizou o seu pecado. Davi não disse, olha, a culpada foi Betseba. Natã, você é homem, você sabe que é muito difícil um homem tirar os olhos quando vê uma mulher nua. Davi não disse isso. Davi se prostra de joelhos e diz, pequei contra Deus, pequei somente contra Deus. Davi não deu desculpas para o seu pecado. Eu quero encerrar lendo esse último texto do Espírito de Profecia, falando acerca dos adventistas do sétimo dia. Ela vai dizer, aqueles que são colaboradores de Deus não terão a disposição de envolver-se nas várias formas de divertimento, não sairão em busca de felicidade e satisfação. Ao assumirem sua obra no temor de Deus e prestarem serviço ao Mestre, conseguirão a mais substancial felicidade. Ligados a Jesus Cristo, serão sábios para a salvação, serão árvores frutíferas, desenvolverão uma vida irrepreensível, um formoso caráter. A grande obra da redenção será sua prioridade. Comida, bebida, vestuário, casas e terras serão assuntos secundários. Vivemos em uma geração de cristãos que se falam de tudo, menos de Cristo e do seu reino. Mas aqueles que desejam fazerem parte da obra da redenção, comida, bebida, vestuário e qualquer outra coisa, serão assuntos secundários. A paz de Deus no íntimo expulsará os ressecados ou retorcidos ramos de egoísmo, vaidade, orgulho e indolência. Se nós queremos ter tudo isso tirado do nosso coração, o que é que nós precisamos, queridos? Da paz. Da paz de Deus. Da paz que excede todo o entendimento. A fé e a prática constituem a vida do cristão. Não atingimos o padrão do cristianismo por meramente professarmos a Cristo
e temos o nome no livro da onde, meus queridos? Da igreja. Porque há muitos que têm seus nomes registrados no livro da igreja, mas não foram registrados no livro do céu. Não basta apenas eu professar que eu sou um seguidor de Cristo e ter o meu nome registrado no livro da igreja, ser conhecido como um membro adventista. Não adianta isso. Devemos ser individualmente. Não é coletivo. O seu pai não fará isso por você. O seu esposo, sua esposa não fará isso por você. Não. Não fará. É uma obra individual. Cabe você decidir priorizar Deus ou Satanás. Devemos ser individualmente obreiros de Cristo, mediante esforço pessoal. Mostramos que estamos conectados com quem? Com Ele. E a pergunta permanece: Deus é a sua prioridade? Eu não posso encerrar essa mensagem sem antes fazer um apelo. E o primeiro apelo que eu faço é para mim. É para este pregador que vos fala nesta manhã. Porque enquanto eu preparava essa mensagem, Cristo disse ao meu coração: filho, falta eu ser prioridade na tua vida. Porque quando eu fiz uma análise, ainda falta muito para eu chegar, como diz a serva do Senhor, ao padrão bíblico. E eu não estou só nesta manhã. Começando por aqui e indo até aqueles que estão no último banco. Nós não temos feito de Deus a nossa prioridade. E quando Deus fez esse apelo a mim, eu só pude cair de joelhos clamando: Senhor, eu quero que o Senhor seja prioridade em minha vida, em todas as coisas. E você? A quem você servirá nesta manhã? A Deus ou a Mamon? A Deus ou Satanás? Céu ou inferno? Anjos ou demônios? Vida eterna ou morte eterna? Se Cristo viesse hoje, como que Ele te encontraria? E esta pergunta não será feita por mim, será feita pela cantora dessa manhã. Se Jesus viesse hoje, como Ele iria encontrar você? Se Jesus viesse hoje, estarias preparado em vê-lo voltar? Tu anseias pelo teu Salvador? E eu quero fazer um apelo nessa manhã. E esse apelo não é para você ficar de pé. Porque ficar em pé é fácil. O apelo nessa manhã é você sair do banco, do lugar em que você está, e se aproximar diante do altar de Deus. Você que não tem colocado Deus como sua prioridade. Eu estou aqui no púlpito porque eu desejo fazer de Deus a minha prioridade. E você? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu comportamento? Quero que venha aqui na frente aqueles que não têm colocado Cristo em primeiro lugar, mas desejam nessa manhã se reconciliar com Ele, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro lugar na minha vida. Medite na letra deste louvor.
Glória a Deus. Desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. Real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo Meus queridos, um dos maiores desafios para quem é um pregador do Evangelho, para quem prega, é descer do púlpito. Porque antes da mensagem confrontar os irmãos, a mensagem deve confrontar o pregador. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos da graça de Deus. Mas sobre mim recai o maior juízo caso eu não viva de acordo com aquilo que eu prego. E é por isso que eu pedi logo no início para que vocês orassem por mim, para que Deus me concedesse força. Porque eu sei muito bem que se eu não viver o que eu acabei de pregar aqui, vocês ouvirão naquele grande dia o mestre dizer para mim: por que você não viu aquilo que você teve no lado e orou de Deus? Lembra da mensagem? Aparte-se de mim, maldito, para o fogo eterno. E aí muitos, que Deus o livre, muitos que estiverem dentro da cidade, ao contemplarem isso, verão o maior rigor sobre a minha vida. Porque não basta apenas pregar, precisa-se viver.
Falamos tanto da volta de Cristo e não paramos para pensar que Cristo ele vem buscar aqueles que o colocam em primeiro lugar. E novamente eu faço a pergunta: Deus tem sido a prioridade na sua vida? Não há como escapar dessa pergunta. E dependendo da sua resposta, você estará selando o seu destino eterno. Vida eterna ou morte eterna. Deus ou Satanás. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque vocês decidiram colocar Jesus em primeiro lugar em suas vidas.